Olá, tudo bem? Me chamo Ana Paula Milhomem, sou psicóloga clínica e organizacional. Vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre o Janeiro Branco. Vocês sabem o que o Janeiro Branco vem trazer para nós? Pois bem, o Janeiro Branco é a mesma campanha, do mesmo segmento do Outubro Rosa, no qual o Outubro Rosa ele trata sobre o câncer de mama e o Novembro Azul que trata sobre o câncer de próstata. Já o Janeiro Branco, ele vem falar para nós sobre a saúde mental. Trazer um pouco sobre a importância de qual a necessidade nós temos que aprender a falar sobre a saúde mental e como nós devemos cuidar sobre a nossa saúde mental. Essa campanha ela foi criada em 2014 por um grupo de psicólogos em Minas Gerais, no qual a proposta foi de trazer para as pessoas mais responsabilidade consigo mesmo, incentivando a autorreflexão e dando importância aos seus sentimentos e entendendo também sobre as suas emoções. Campanha de Janeiro Branco, ele tem como objetivo colocar esse tema em evidência, promovendo a conscientização sobre a importância e a prevenção do adoecimento mental. E por que escolheu logo janeiro para falar sobre essa saúde mental, sendo que nós temos vários meses ainda pelo ano, um ano todo pela frente, né? Por quê? É natural, na virada de ano, no início do ano, as pessoas promoverem, né, planos de ação, colocar metas para uma nova vida, né, um novo ano que se inicia. E é natural que coloque também a questão da saúde mental, assim como físico, em forma de qualidade de vida. É como se fosse um caderno na folha branca, a primeira folha, no qual você é convidado a escrever uma nova história, é convidado a se inspirar, inclusive a reescrever a sua história, incluindo também a qualidade de vida. E esse mês é necessário que nós falamos sobre a saúde mental e ainda que nós devemos cuidar da nossa saúde mental, assim como nós cuidamos do nosso físico. Por exemplo, se você chega a quebrar um braço, você não tem condições de seguir com o braço quebrado sem dar importância. E da mesma forma é a saúde mental. Precisamos ter um olhar diferenciado quanto à nossa saúde mental. E qual a importância de falarmos sobre a saúde mental? Qual que é a necessidade disso? Justamente, pessoal, para aquelas pessoas que sofrem desse adoecimento mental, ter o conhecimento e saber como buscar ajuda. E saber de fato o que está acontecendo com você. Entender quais são as suas emoções. Além de tudo, também a necessidade de prevenir as doenças mentais. Outro fato muito importante seria a questão do preconceito. Muitas pessoas que sofrem de problema de saúde mental, sofrem do adoecimento emocional, eles sentem o preconceito e vivem no seu mundinho, no seu círculo ali fechadinho, sem comentar nada com ninguém. Por quê? Devido aos rótulos. Tem medo de procurar uma ajuda, até mesmo de comentar a respeito, devido a ser rotulado pela sua necessidade. Portanto, quanto mais nós falarmos sobre esse assunto, mais informação a população vai ter sobre isso. E mais necessidade, cada vez mais, nós precisamos sim levar essas questões para a população. Para quê? Para quebrar todas as barreiras e com assim as pessoas que precisam de fato possam buscar ajuda. Então, o que seria saúde mental? O que é esse termo que todo mundo comenta? O que é isso? De acordo com a OMS, que é a Organização a Organização Mundial de Saúde, saúde mental não significa a ausência de doenças, não é isso. Mas é um termo utilizado para descrever um estado, um completo, o bem-estar físico, mental, psicológico do indivíduo. Então, é um conjunto. Todo esse conjunto, ele influencia diretamente no sentido daquela pessoa, inclusive na autoestima. Como ela consegue lidar sobre as frustrações, como ela consegue lidar com as dificuldades, obstáculos do seu dia a dia, até mesmo com seus sentimentos. E o que tem a ver saúde mental? O que isso vem acontecer na nossa vida? Como que estar ligado à saúde mental? Saúde mental é estar bem consigo mesmo, com seus familiares, os colegas, os amigos. É entender os obstáculos que a vida nos oferece. É estar pronto para enfrentar essas dificuldades e saber levar a vida mais com leveza,
sem deixar me afetar por essas situações. É saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, que são as frustrações. É reconhecer o próprio limite e buscar ajuda. E quando eu falo sobre reconhecer sobre o próprio limite, eu estou dizendo inclusive o autoconhecimento. O quanto é necessário você se conhecer e permitir e verificar até onde você pode ir, qual que é o seu limite, e assim você não se martirizar. E se falando agora a respeito de saúde mental no Brasil, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, em torno de 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão, ou seja, 5,8% da população. Nós, brasileiros, Brasil, estamos no segundo lugar, apenas atrás dos Estados Unidos no ranking dessas doenças mentais. Já se tratando de ansiedade, afeta 20 milhões de brasileiros, cerca de 9,3% da população. E também vem a questão do suicídio, no qual hoje ele se encontra em quarto lugar das causas de morte dos nossos jovens. Então, um dos problemas que a campanha Janeiro Branco enfrenta é justamente isso, é levar informação e combater essas dificuldades e esses adoecimentos mental, para que a nossa população tenha acesso e informação para lidar com seus problemas, dificuldades, emoções do seu dia a dia. E quando eu trago a questão da saúde mental para o trabalhador, para as empresas, conforme um estudo feito pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, transtornos mentais e comportamentais são as terceiras causas maiores de afastamento das nossas empresas. E entre anos de 2012 e 2016, cerca de 9% dos casos de aposentadoria por invalidez são decorrentes do quadro de doenças mentais. E o mesmo estudo ainda aponta que 31% dos auxílios doenças não estão ligados somente nos acidentes, mas sim decorrentes das depressões. Em outras palavras, podemos verificar então que os nossos trabalhadores, eles não estão enfrentando dificuldade apenas no trabalho, mas sim não sabendo lidar com as suas dificuldades do dia a dia e suas frustrações lá na sua vida pessoal, trazendo e impactando no seu desempenho na empresa, causando assim os afastamentos. E aí surge uma pergunta, pessoal, por que a mente adoece? O que está acontecendo? O que está de errado? Justamente isso, devido às sobrecargas mentais que nós carregamos. Tudo aquilo que eu carrego para mim, tudo aquilo que eu pego para mim, tudo que não é meu e eu pego. E isso acaba causando algumas situações, né? Como, por exemplo, o estresse no trabalho, o medo, a insegurança, a falta de conhecimento, por eu não conhecer as minhas emoções, por eu não conhecer eu mesmo, problemas familiares, pego todos os problemas de pai, mãe, irmãos e tudo e quero resolver tudo isso. Problemas afetivos, violência física, psicológica, o estilo de vida não saudável e todos os outros fatores que acabam influenciando nessas dificuldades. Portanto, pessoal, se sua mente não vai bem, ou seja, se você não cuida da sua saúde mental, das suas emoções, o seu corpo sofre. Pois tudo aquilo que nós rejeitamos e tudo aquilo que nós não tratamos, ele retorna de alguma forma e se transforma, por exemplo, numa doença física. Muitas vezes, as causas das nossas doenças não significam fisiológico, mas sim mentais e emocionais. Portanto, o seu corpo grita, ele pede ajuda e ele precisa se manifestar de alguma forma. E por muitas vezes, não conseguimos identificar o que o meu corpo está gritando, o que ele está pedindo ajuda, e eu acredito que seja alguma coisa muito relacionada ao organismo, né, fisiológico. Portanto, o nosso corpo, quando ele começa a gritar, vem as questões das doenças psicossomáticas, ou seja, não tem uma causa física. Portanto, o seu corpo ele traz algum tipo de sintomas. Alguns sintomas muito recorrentes são dores de cabeça, dores musculares, problemas estomacais, palpitações. Quantas vezes já deparei com pacientes que procuram cardiologistas dizendo que está sofrendo do coração por ter palpitações. Faz uma enorme bateria de exames e tudo, e no fim não tem nada físico.
tudo por questões relacionadas à ansiedade. Vem também o nervosismo, a insônia, o enjoo, sensação de aperto no peito, como se você estivesse ali bem angustiado, né? Uma sensação como se você fosse morrer, boca seca, cansaço, tremores, tonturas, problemas de memória, falta de concentração, refluxo, azia, aumento de apetite, que é a comilança, né? A gente come desenfreadamente e não entende o porquê. Desregulação do ciclo menstrual, do nada a sua menstruação desce. Manchas no corpo, que está muito ligada à questão das alergias, às urticárias. Impotência e falta de ar. Então, pessoal, eu trago essa questão da alerta em relação ao seu corpo. Verifique quando o seu corpo estiver pedindo ajuda. Dê uma atenção diferenciada para o seu corpo. Quando aparecerem esse tipo de situações, verifique como que está o seu estado emocional e busquem ajuda. Não esperem chegar a uma doença de fato mental ou até mesmo desenvolver um transtorno mental. E decorrente disso, quando não cuidamos, vem de fato os transtornos mentais, até mesmo as doenças mentais. E muito frequente nós temos ansiedade, o mal-estar psicológico, a pessoa estressada o tempo todo, nada para que ela fique estressada. Depressão, algumas depressões são tão fortes que chega até com comportamentos suicidas. Dependência de álcool e outras drogas. Perturbações psicóticas, atraso mental, demência e outros mais. Quem pode ser afetado, né? Quem que está sujeito a isso? Você, eu, todos nós, nossos pais, nossos filhos, colegas, vizinho, todo mundo está sujeito a isso. Portanto, na nossa vida, ao decorrer da nossa vida, nós estamos sujeitos a ter maiores ou menores gravidades em relação à nossa saúde mental. Outra coisa que está bem ligado em relação à saúde mental seria o fator genético. Ou até mesmo as pessoas que passam por algum tipo de situação, algum tipo de doença, por exemplo, um câncer, e é muito normal uma pessoa que é um paciente oncológico, ela desenvolver uma depressão por não saber lidar com aquela situação. E outras situações seriam as fases que nós passamos pelas nossas vidas, como, por exemplo, a entrada na escola lá na infância, a adolescência, a menopausa, o envelhecimento, os acontecimentos de dificuldades que nós enfrentamos também do nosso dia a dia, os problemas como perda de família, mais próximo, inclusive os familiares, o divórcio, o desemprego, a pobreza, tudo isso são causas que podem sim desenvolver um adoecimento mental. Então, eu preciso estar preparado para enfrentar tudo isso. E para manter uma boa saúde mental, segue algumas dicas. Por exemplo, liste todas as suas tarefas que você precisa fazer ao dia. Ainda mais aquela pessoa que é muito atribuída de tarefas, então faça uma lista de prioridades, para que não chegue no final do dia, você se depare e olhe para o dia que você fez a produtividade e você não fez nada, porque você passou o dia todo ali, como o popular dito, patinando e não fez todas as suas atribuições. Então, é necessário que você faça uma lista de prioridades. Outra questão muito importante também seria delegue mais, ou seja, os gestores das empresas passarem a delegar mais. Vocês têm uma equipe no qual fazem parte do quadro de funcionário de vocês e essas estão capacitadas a responderem às suas atribuições. Então, passem a delegar mais as atividades, não peguem toda a responsabilidade para você, não centralize todos em vocês e passem a delegar mais. Outra questão também muito importante é não se isolar, mesmo em plena pandemia. Não é o caso de você ir lá fazer aglomeração. Pronto, eu estou aglomerando porque eu estou com problema de saúde mental. Não é isso, tá? Deixo bem claro que a questão de não se isolar é, de fato, você não ficar dentro do quarto, lá o tempo todo só no celular ou só no computador, mas fazer o quê? Reforçar os seus laços familiares e de amizade. Em que forma?
Faça um vídeo chamada para sua família, para os seus pais, para os seus irmãos. Ligue, mande uma mensagem, ligue para um colega. Como é que você está? Está precisando de alguma ajuda? Então, passe a olhar também para o outro. E assim você vai fechando o seu ciclo afetivo. Mantenha-se também intelectualmente ativo. Então, você que gosta de ler, e até mesmo aquele que não gosta de ler, faça esse hábito. Procure um bom livro, uma boa revista, um artigo, até mesmo uma revista em quadrinhos, mas busque fazer uma leitura para você incentivar o seu cérebro a trabalhar. Outra questão muito importante também que você pode adotar como qualidade seria a prática de atividade física. Hoje nós temos vários tipos de atividade física, não somente ir para a academia e malhar, mas nós temos caminhada, corrida, ciclismo, futebol, vôlei. Então, dê a oportunidade de você gostar de alguma dessas atividades, até mesmo se identificar com alguma dessas. E no mais, pessoal, aquele que aparecer alguns sintomas, ou você perceber que algum colega ou algum familiar está apresentando algum sintoma voltado para o adoecimento mental, ofereça ajuda. E quais os profissionais que vocês podem recomendar para essa pessoa, ou até mesmo para você que possa buscar? Nós temos hoje os psicólogos e os psiquiatras. E surge muito uma pergunta seguinte: Ana Paula, eu preciso ir no psicólogo ou eu preciso ir no psiquiatra? Você precisa ir em algum deles. Você precisa buscar ajuda. Quando você vai ao psicólogo e o psicólogo observa que há uma necessidade de entrar com medicação, ele vai te encaminhar para o psiquiatra. O psiquiatra, quando você vai, e ele observa que você precisa, de fato, estar em acompanhamento com o psicólogo, em terapia, ele vai te mandar para um psicólogo. Ou seja, tanto o psicólogo como o psiquiatra, eles trabalham em junção, em parceria. E quando há esse ciclo, quando há essa parceria, o tratamento ele vem mais rápido. O importante é que você não fique de braço cruzado, vivendo esse adoecimento mental, com medo de rótulos, preconceito, de ser julgado, e chegar a desenvolver uma doença de fato, como transtorno mental, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, ou até mesmo chegar no suicídio. Então, não esperem chegar a esse ponto, busquem ajuda. Certo? Vou agora passar um vídeo para vocês, para a gente poder fechar um pouquinho aí, um pouco mais sobre a questão da saúde mental. Pessoal, então é isso. Para finalizar, eu quero mais uma vez dizer, dê importância à sua saúde mental, dê importância sobre as suas emoções, verifique o que o seu corpo está querendo te dizer e não deixe passar batido.
Assim como você, como seu colega, seus familiares, veja essa questão de quem está precisando de ajuda. Certo? Alguma pergunta? Por favor, quem tiver alguma pergunta pode estar mandando para o chat e logo após nós responderemos. Muito obrigada.